Irmãos, bom dia. Conforme combinado com todos vocês, a nossa aula bíblica que foi feita no dia 3 de abril, sexta-feira às 20 horas, eu estou aqui gravando ela em forma de PowerPoint com áudio para deixar disponível aqui para todos os que tiverem interesse, não participaram, mas tiveram interesse de assistir, e aqueles que assistiram e querem relembrar alguma coisa, ok? Então, o que veremos nessa aula? Veremos nessa aula a importância de estudar os fins dos tempos. Veremos nessa aula a forma correta de estudarmos sobre o fim dos tempos. Veremos também em quais tópicos sobre esse assunto que os cristãos concordam e quais as teorias que existem sobre a volta de Jesus de uma forma resumida, já que o complemento dessa aula será uma outra apresentação com esses assuntos, essas teorias estudadas de forma detalhada. E a primeira dúvida que nós temos que fazer a cada um de nós é: por que estudar o fim dos tempos? Qual o interesse, qual a necessidade de estudarmos sobre o fim dos tempos? Nós temos que estudar sobre o fim dos tempos porque é uma ordenança do próprio Jesus. Ele disse: examinai as Escrituras porque cuidais nela ter a vida eterna e são elas que de mim testificam. Isso está em João 5,39. Além disso, o Antigo Testamento que existia na época de Jesus já ensinava sobre sua primeira vinda física dele, como uma criança que ia nascer e que se tornaria o Messias. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, o texto que fala: um menino nos nasceu, e ele é conselheiro, príncipe da paz. Isaías, também o mesmo profeta, no capítulo 42, do versículo 1 ao 4, ele fala resumidamente sobre a obra de Jesus, quando ele fala que eis aqui o meu servo, a quem sustento, o servo que não gritaria, não falaria mal, mas faria a vontade do Pai. Isaías 53, o Antigo Testamento que já existia na época de Jesus, já falava sobre o sofrimento de Jesus, né? Que ele seria cuspido, ele seria pisado, ele levaria sobre ele todas as nossas dores. Ele era um homem que as pessoas não achavam nenhuma formosura, escondia o rosto dele. E o próprio livro de Oséias também, o profeta Oséias, ele já falava sobre a vida de Jesus. Conforme Jesus tinha confirmado no versículo que a gente leu, toda a Escritura testificava sobre ele. E Oséias, quando ele fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, ao terceiro dia nos vivificará, ele já falava sobre a morte e a ressurreição de Jesus depois de 3 dias. E Salmo 16:10 é o texto que fala que ele não deixaria a alma dele na morte. Então, assim como naquela época já se existia várias escrituras, vários ensinamentos sobre Jesus, na própria época que ele estava aqui na terra, assim é também para nós. Nós, nesse tempo de hoje, temos que ter o cuidado, igual os fariseus, igual os escribas daquela época, os profetas daquela época, estudavam acerca do Messias. Temos que também ter esse mesmo cuidado, porque toda a Escritura culmina sobre a vida de Jesus e a obra de Jesus. E em Lucas 24, 25 a 27, também Jesus faz um resumo sobre a vida dele, mostrando que tudo o que está escrito está falando sobre ele. Nesse mesmo texto, Jesus fala: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha a seu respeito o que constava na Escritura. Então, o próprio Jesus fez questão de mostrar como a Escritura discorria sobre ele. Mas tudo que existia sobre Jesus até aquele momento, desde o seu nascimento, passando pela sua obra aqui na terra e finalmente falando sobre a sua morte, ainda não estava completo sobre o triunfo final de Jesus na história. Então o próprio Jesus revelou esse evento histórico quando ele disse, Marcos 13:26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Além disso, ele mostrou que a sua história, por mais que tivesse todas as dores, todas as lutas, todos os milagres, precisava ter um final mais glorioso quando ele disse, isso sua boca será uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando ele usou o profeta, o apóstolo João, em Apocalipse 19:15, quando ele se revelou em espírito, em uma visão para o apóstolo João. Logo, temos que estudar sobre o fim dos tempos, por quê? Primeiro ponto, é uma ordenança apostólica. Em 2 Timóteo 3:14-17, Paulo orienta Timóteo a permanecer naquilo que ele tinha sido ensinado, naquilo que ele tinha aprendido desde a infância sobre as Sagradas Escrituras, e que o tornaria sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ele ainda fala que toda a escritura que existe é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, correção e educação, fazendo com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, é uma ordenança apostólica a gente entender sobre a glorificação final de Jesus, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento como cristão e como parte da obra que a gente irá fazer de evangelização sobre Cristo e sobre a sua glória. Além disso, a ordenança apostólica de um estudo do fim que Deus dará ao mundo que nós conhecemos. Isaías, no capítulo 65, do 17 ao 25, ele já adianta algumas coisas que tendem a acontecer no mundo que nós vemos hoje, como, por exemplo, a existir um novo céu, uma nova terra, uma perda de lembrança de coisas passadas, coisas que trouxeram sofrimento à mente daqueles que sofreram. Ele fala sobre uma Jerusalém para a alegria, para o regozijo do seu povo. Ele fala sobre se alegrar no seu povo e nunca mais se ouvir choro nem clamor. Ele fala sobre edificar casas, para que edificar novas casas. Ele fala sobre não trabalhar de uma forma que sofra, de não ter calamidade para os filhos e tudo ser bendito para o Senhor e estar vivendo com Ele. Ele fala também sobre o lobo e o cordeiro pastar juntos, o leão comer palha com boi. Então, tudo isso não fala de um momento que já aconteceu no povo de Israel, mas fala de uma coisa que vai acontecer no fim dos tempos, como está escrito em Isaías 65. O segundo ponto é, Jesus lembrava repetidamente aos discípulos sobre sua futura chegada. Jesus tem um grande sermão, Mateus 24:25, onde ele dá inúmeros detalhes sobre a sua glorificação. Em Marcos 13 também existe uma outra releitura do que Jesus fala sobre o fim dos tempos, sobre a sua glória
em seu retorno. Em Lucas 12 também. Então você vê o interesse de Jesus de mostrar a sua glorificação durante o fim da história da humanidade. O terceiro ponto é que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 6, ele alerta os cristãos em relação à vigilância de estar pronto e vigilante para o dia da volta de Cristo. Onde ele fala para a gente não estar em trevas, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Porque a gente, sendo filho da luz, nós não somos da noite nem das trevas. E ele fala para que a gente não durma como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, o cristão que estuda sobre o fim dos tempos, ele vive vigilante acerca do dia da volta de Jesus. Ele pode não saber o dia exato, como, quando vai ser, mas ele tem certeza que o Jesus a qual ele serve voltará de uma forma triunfante. E aquele que busca, aquele que se interessa em entender sobre esse retorno, estará vigilante. E o quarto ponto é que Jesus, ao se revelar a João no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, ele impele a João a falar sobre esse momento de triunfo dele a 7 igrejas que estavam na Ásia. Quando ele diz, falando, o que você vê, escreva no livro e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando você vai ver o teor dessas cartas, o tempo todo ele fala: para aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E cada uma das promessas para os vencedores são promessas acerca do fim dos tempos. Dito isto, uma das perguntas que a gente tem que se fazer para o cenário de hoje nas igrejas cristãs é: por que se estuda pouco sobre esse tema? Então, existem 2 possíveis causas sobre o motivo de o cristão moderno ter abandonado o estudo do fim dos tempos. Uma é a especulação injustificada sobre detalhes específicos e achar que essa investigação sobre o fim dos tempos é algo impossível e infrutífero. Existem pessoas que tentam arrancar mais dados do que a Bíblia realmente fornece. Além disso, eles dão ênfase a detalhes apocalípticos, situações sobre o fim dos tempos em algumas passagens da Bíblia e minimizam Cristo e o Evangelho. Isso faz com que elas tenham diversas especulações sobre o fim dos tempos de uma forma injustificada. O resultado dessa tendência às especulações injustificadas sobre os eventos dos fim dos tempos gerou muitas heresias no decorrer da história da humanidade. Uma das primeiras teorias relacionadas a datas que foram fracassadas acerca da volta de Jesus aconteceu em Borgônia, por meio de um monge chamado Ralph o Calvo, em que ele relacionou os 1000 anos que tinha se completado desde a morte e ressurreição de Jesus com uma possível data possível de retorno de Cristo. Principalmente pelo fato de que nesse ano houve uma grande fome em que poderia se tratar de um grande sinal de sofrimento e possível retorno iminente de Jesus. É claro que nisso não aconteceu e Ralph fracassou em sua teoria. Um outro exemplo aconteceu no ano 1666. Repare no detalhe do texto em que a palavra 666 aparece em cores diferentes. Por quê? Acreditava-se que o texto que o Apocalipse fala
em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, o número da besta, conhecido como 666, as pessoas daquela época relacionavam que aquele ano, por se tratar de uma simbologia do número da besta, era o conhecido como o ano do demônio, principalmente na cidade de Londres, onde um incêndio devastou a cidade. Então as pessoas daquela época acreditavam no possível retorno iminente de Cristo, por se tratar de uma numerologia acerca de um escrito do Apocalipse. Um outro exemplo de teoria fracassada sobre a volta de Jesus foi do fazendeiro William Miller, que ao fazer estudos das profecias de Daniel e relacionadas ao Apocalipse, tirou conclusões de que o ano de 1844 era o ano certo do retorno de Cristo. Isso fez com que muitos dos seus seguidores vendessem suas propriedades, se desfizessem dos seus bens. E, como era de se esperar, a data fracassou, a teoria fracassou, e todos aqueles que tinham se desprendido dos seus bens, se desfeito de suas propriedades, amargaram aquele que foi chamado de a grande decepção. Um detalhe é que esses mesmos seguidores que fracassaram com a teoria de William Miller se afastaram dele e criaram a conhecida Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das religiões mais conhecidas de concluírem datas de possível retorno de Cristo são as Testemunhas de Jeová. Até hoje, em 3 oportunidades diferentes, ao estudarem os escritos de Apocalipse e de Daniel, concluíram que em 1914 Jesus voltaria. Não deu certo, assim como 1925 e 1975, em que eles esperaram ansiosamente por esse retorno, ao investigar a Bíblia da forma errada, ao tentar arrancar mais dados da Bíblia do que a Bíblia realmente fornece. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que minimizam ou ignoram a importância dos textos sobre o fim dos tempos e, ao mesmo tempo, eles abandonam o estudo. Eles se desinteressam em entender, na verdade, a conclusão da glória final de Jesus e tira ela de foco para estudar sobre temas do nosso dia a dia. Isso faz com que ela tenha uma tendência ao cinismo desistente. Ela, de uma forma cínica, ela desiste de estudar sobre os textos porque lhe falta interesse de fazer uma investigação mais a fundo sobre o fim dos tempos. Apontando os olhos na direção certa quando o assunto é fim dos tempos. Ao estudar o fim dos tempos, nós temos que entender que o foco final do estudo sobre o fim dos tempos é a glorificação de Jesus. O primeiro ponto a se entender é o seguinte: Jesus é o ponto final e o objetivo da obra de Deus na história da humanidade. Um cristão que estudou sobre o fim dos tempos, ele não pode enxergar o estudo do Apocalipse de outra forma que não entender de que forma Deus irá glorificar Jesus no fim da história da humanidade. O segundo ponto é que em Apocalipse 22, no versículo 13, Jesus disse que ele era o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
como a gente já falou anteriormente, Jesus está presente na história da humanidade desde o início. Desde o Éden, Jesus estava, como está em Gênesis 1:26, quando ele fala: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Jesus aqui está dizendo que ele existe desde o princípio. Alfa e ômega são as primeiras e a última letra do nosso alfabeto. Isso para fazer uma analogia, né? Por exemplo, nossa primeira letra do nosso alfabeto é a letra A. A última letra do nosso alfabeto é a letra Z. Mas entre A e Z existem inúmeras letras. Isso para mostrar que todo o alfabeto, tudo que existe entre as duas letras, primeira e última, fazem parte da glória final de Jesus. Então, tudo que existe na face da terra, desde o seu primeiro momento, desde o seu embrião, até o último dia da existência da história humana na terra, faz parte da glória de Jesus. Além disso, em João capítulo 1, versículo 3, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia fala sobre o Verbo de Deus que existe desde o princípio, João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, também fala que pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esses dois textos dão a dimensão do que é a glória de Jesus na história da humanidade. Então existem bilhões de galáxias, existem trilhões de estrelas, existem inúmeras vidas, 7 bilhões de seres humanos, existem milhões de espécies de insetos, de animais vertebrados, invertebrados, milhões e milhões de espécies de plantas, e Deus criou tudo isso por meio de Cristo e para Cristo. E Hebreus 2:10 nos dá essa dimensão também, quando ele fala: porque convém que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, está bem claro para a gente que toda a história da humanidade que existe, tudo o que foi feito, toda a criação que reflete a glória de Deus, é feito para aquele cuja causa existem todas as coisas e por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, o terceiro ponto é: o plano de Deus não é levar pessoas para o céu. Isso pode soar um pouco contraditório para você que está assistindo essa aula. Mas Efésios 1, versículo 11, Paulo disse aos Efésios que nós somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós que existimos e estamos sendo preparados para ser levados para o céu, na verdade, somos herança de Cristo. Então, se nós estamos sendo preparados para sermos a herança de Cristo, que já somos herança de Cristo, significa que o fato de Deus nos preparar para estarmos com Cristo como sua herança, reflete que o plano de Deus inicialmente, o plano de Deus, o objetivo de Deus, não é simplesmente
preparar os cristãos para levar para o céu, mas preparar esses cristãos para estarem diante o domínio de Cristo. Como no versículo 10 também de Efésios 1, dizer que fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, tudo que foi criado, inclusive o plano de salvação para a gente, foi criado para que tivesse tudo sobre o domínio de Cristo. Outro ponto a se observar é em que os cristãos concordam ao estudarem o fim dos tempos. Para isso, precisamos considerar as seguintes premissas. A primeira premissa é entender que o consenso total sobre o estudo do fim dos tempos não é o nosso objetivo. Então, quando a pessoa estuda sobre o fim dos tempos, ela não pode esperar que uma outra pessoa, de uma outra congregação, por exemplo, que estuda também sobre o fim dos tempos, concorde que as conclusões que ela chegou sobre o fim dos tempos sejam unânimes. Isto porque, quando nós formos estudar lá na frente, nós veremos que a Bíblia não traz uma definição completa em relação a alguns textos que falam sobre o fim dos tempos. A gente vai ver lá na frente, na próxima aula, que é possível interpretar determinado versículo ou capítulo que fala sobre um evento, sobre o fim dos tempos, de forma literal ou uma forma figurada, por exemplo. Por exemplo, como os números que são falados. Algumas teorias entendem que aqueles números são verdadeiramente números literais, da forma como está escrito. Outras teorias já vão entender que aquele número é um simbolismo. Então, por esse exemplo, a gente já pode entender que não haverá um consenso em alguns temas-chave, alguns temas que dividem os cristãos sobre como o mundo vai acabar. A segunda premissa é, como já foi falado anteriormente, ao estudar o fim dos tempos, o cristão, ele, ao invés de extrair detalhes a mais do que a Bíblia fornece, ele precisa entender que ao estudar sobre o fim dos tempos, o desejo dele é saber como o conhecimento sobre o fim dos tempos irá revelar mais sobre o esplendor de Jesus e o triunfo final de Jesus. Romanos 14, Paulo traz um exemplo de que algumas discussões no meio dos cristãos não são unânimes, como por exemplo, a discussão sobre comer carne ou não. Se pode comer tudo ou se não pode comer tudo. E Paulo orienta que nós podemos ter esse tipo de discordância, mas não significa que devemos julgar ou, para algumas questões, acharmos que nosso irmão é um herege e julgá-lo se afastando dele. Só que o grande detalhe disso é, temos que entender em quais assuntos nós temos que concordar ou discordar do nosso irmão em Cristo. Por isso que está esse detalhe aqui no slide. Existem alguns assuntos que não são essenciais, como no exemplo de Romanos 14, comer ou não comer carne, e alguns assuntos que são essenciais e que não devem haver discordância entre os irmãos. Vejamos. Verdades essenciais, ou seja, verdades que não podem ser ignoradas, nem deixadas de lado, quando o assunto for o fim dos tempos.
Ou seja, tudo que foge dessas verdades deve ser considerado heresia. Primeira verdade, na regra de fé dos apóstolos, uma regra que todos deveriam seguir e quem não seguisse estaria cometendo uma heresia. A primeira regra é: Jesus voltará de forma física em algum momento no futuro. A base dessa regra de fé dos apóstolos, que circulava na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, é que em Atos 1:11, ao Jesus estar subindo, sendo levados aos céus, anjos aparecem aos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, Hebreus 9 também fala, mas um dos principais temas é: os discípulos tinham claro em sua mente que Jesus, depois da ressurreição, apareceu para eles de uma forma física, comeu com eles, pôde ser apalpado, como na passagem do conhecido incrédulo Tomé, que pegou nas mãos de Jesus e viu as marcas, as feridas dos cravos da cruz, e que andou com os discípulos durante um certo período. Daquela mesma forma que ele estava no céu de forma física, ele retornaria. Então, diante de inúmeras heresias que surgiram na época dos apóstolos sobre o retorno triunfal de Cristo, eles criaram um credo, uma regra de fé para aqueles que estavam de fato fazendo parte da igreja primitiva, e eles determinaram que, ao se estudar sobre o fim dos tempos, tinha que se entender, tinha que se basear em que Jesus voltaria de fato de forma física, e voltaria em algum momento no futuro de forma física. A outra regra de fé dos apóstolos, que não deve ser aberta mão a se estudar o fim dos tempos, é: os cristãos seriam ressuscitados na carne. Paulo fala nesse texto em que não devemos ser ignorantes com respeito aos que já estão mortos, para que entendamos que, se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma ele irá ressuscitar aqueles que já estão mortos. E ainda fala que durante a segunda vinda, os que estão vivos não serão levados ao encontro de Cristo, enquanto os que estão mortos não forem ter o corpo transformado após serem ressuscitados, e logo depois nós também teremos o nosso corpo, os que estiverem vivos também terão seu corpo transformados. Ou seja, o detalhe da ressurreição é um dos detalhes que toda e qualquer teoria acerca da volta de Jesus deve ter. Toda e qualquer teoria que fala sobre o fim dos tempos tem que ter em seu cerne que Jesus voltará de forma física em algum momento no futuro, e que os cristãos que estiverem mortos serão ressuscitados na carne. Além disso, toda e qualquer teoria deve contemplar que, assim como está escrito em 2 Timóteo 4:1 e Apocalipse 20, versículo 5, quando diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. No 12, quando fala que, na visão de João, vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E no versículo 13, que deu o mar aos seus mortos que nele estavam,
a morte e o além também entregaram os mortos que nele havia, e todos foram julgados segundo as suas obras, um por um, é preciso entendermos que todos os seres humanos, desde o início da história da humanidade até o último dia, serão ressuscitados e, junto com aqueles que estiverem vivos, serão julgados pelo próprio Cristo. Então, toda e qualquer teoria que negue esses três princípios básicos da vinda física de Jesus para a Terra em algum momento no futuro, da ressurreição dos cristãos para a glorificação dos seus corpos, como está em 1 Tessalonicenses, e que negue que Jesus ressuscitará todos os que estiverem vivos e os mortos serão ressuscitados para também serem julgados, toda teoria que negue isso deve ser descartada. Apesar de haver mais de uma teoria acerca da volta de Jesus, existem alguns temas-chave que unem os cristãos. O primeiro tema que une os cristãos é a glória do reino de Cristo. Existe um entendimento claro na mente dos cristãos é que o reino de Cristo é o povo de Cristo vivendo sob o seu domínio e sobre o seu governo. Nesse exato momento que eu falo a vocês, eu e vocês estamos sobre esse domínio e sobre esse governo. Como Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Gálatas 2:20 reflete isso, quando ele fala que a vida que ele vive agora na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então todo e qualquer cristão, toda e qualquer pessoa que foi regenerado por Deus, vive dentro desse reino invisível. É um reino que foi dado a Cristo, e esse reino é diferente de todos os reinos porque ele não é feito por imposição, mas Jesus atraiu as pessoas até ele. Observe que João 12, 31, 33, Jesus fala que existia um príncipe deste mundo que seria julgado e seria expulso. E quando ele fosse levantado na terra, ou seja, levantado da terra por meio da crucificação, ele atrairia todos até ele. Então, desde o momento em que Cristo foi crucificado, ele atraiu as pessoas até ele, as pessoas que estavam sendo dominadas pelo poder do pecado, e iniciou o seu reino na terra. Ou seja, o início do reino de Cristo é na crucificação, onde, naquele momento, com a sua morte, o poder do pecado foi tirado do meio daqueles que iriam acreditar em Cristo, e naquele momento ele já estava atraindo pessoas até o seu reino para serem dominados completamente por ele. Então, a vida, a morte e ressurreição de Jesus começa a inaugurar, principalmente no dia da sua crucificação, o reino de Cristo na terra. Em Hebreus 12, 14, o autor também fala: visto que
Os filhos têm participação comum na carne e do sangue. Deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, por causa do poder do pecado que estava dominando até aquela época de Jesus, as pessoas morriam espiritualmente, estavam mortas espiritualmente. Mas por causa da morte, ele destruiu o poder do pecado, o poder do demônio, de Satanás, que estava fazendo que as pessoas estivessem mortas espiritualmente. Ele destruiu o poder da morte e inaugurou o seu reino na terra. Apocalipse também, no capítulo 1, versículo 18, o João escreve, dizendo que ele vive, esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Então, o poder que existia sobre o mundo, como ele falou em João 12, o príncipe deste mundo, que fazia com que as pessoas estivessem mortas espiritualmente, foi tirado e entregue a Cristo. E ele nos livrou do poder da morte, que era o poder do pecado que nos afastava de Deus. O outro ponto que os cristãos concordam, além da glória do reino de Cristo que já está presente, é a realidade da tribulação. Então, entendendo que o reino de Cristo ainda não está completo, ou seja, ele já domina a mim e a você, mas infelizmente ainda não domina a maior parte da humanidade, nós sofreremos tribulações por causa disso. Por causa justamente dessa guerra que existe entre aqueles que são dominados por Cristo e aqueles que não são dominados por Cristo, mas são dominados pelo poder do pecado e pela morte que Satanás impõe sobre eles. Jesus deixou claro em João 16, 33, que no mundo nós teremos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Jesus passou justamente por isso. Ele que estava sob o domínio do Pai, ele enfrentou as pessoas que estavam sob o domínio de Satanás. A saber, aqueles que desejavam a sua crucificação, como por exemplo, os líderes sacerdotais da época, o próprio Pôncio Pilatos, Herodes e todos aqueles que se opuseram ao ministério de Jesus. Estavam sob o domínio do príncipe daquele mundo, que era Satanás, e, por causa disso, o próprio Jesus sofreu uma tribulação, mas ele venceu, porque estava sob o domínio do Pai e tinha bem claro qual era o seu ministério. Em Mateus 24, 9, ele fala que nós seríamos atribulados e nos matariam, que seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele, justamente por as pessoas ainda estarem dominadas pelo poder do pecado e pelo poder de Satanás. Um exemplo dessa realidade de tribulação são os cristãos que ao redor do mundo sofrem bastante a ponto de perder a sua vida, de perder a sua família, de serem presos. Existem exemplos como na Coreia do Norte, onde os cristãos que são capturados pelo governo, eles são presos em containers e ficam ali presos, containers expostos ao sol, calor. Isso quando não são colocados em filas onde serão fuzilados por amor ao nome de Jesus. Note que essa tribulação é diferente da grande tribulação. A gente vai ver algumas teorias sobre a volta de Jesus que mostra que sofreremos uma época específica de grande tribulação, diferente da tribulação que temos hoje. Entretanto, existe uma outra teoria que acredita que essa grande tribulação vem acontecendo com o passar do tempo. Mas a gente vai ver isso com mais calma lá na frente. O outro ponto que os cristãos concordam é que em Romanos 8, 19, 22 e 23, Paulo demonstra que não só os cristãos sofrem tribulação, mas como a própria natureza.
ele fala que existe uma expectativa ardente da criação pela revelação dos filhos de Deus, porque nesse momento elas estão sujeitas à vaidade, não de forma voluntária, mas estão sujeitas à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Então, ela espera um momento em que ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus e dos filhos. Então, a natureza que estamos vendo hoje, né, tem sofrido, tem gemido, seja em relação ao clima, seja em relação às queimadas, seja em relação à morte de animais, a caça, por causa do poder do pecado que está sobre o mundo. E elas também fazem parte dessa tribulação que o cristão está enfrentando. Até o momento em que todo o poder, tudo que há no céu e na terra estará sob o domínio de Cristo, e aí ela será liberta desse cativeiro. E um outro ponto que os cristãos concordam, o terceiro e último, é a responsabilidade da perseverança. É necessário, nesse momento que aguardamos a glória triunfal de Cristo sobre toda a terra, sobre a história da humanidade, é necessário esperar pacientemente, como está em Romanos 8:25, e ajudar uns aos outros a perseverar, né? Então, não é só perseverar por perseverar, mas perseverar de uma forma responsável, esperando e ajudando uns aos outros. Então, existem discordâncias? Sim, existem muitas discordâncias. Existem pelo menos 4 teorias diferentes sobre a volta de Jesus. Uma das teorias é o amilenismo. Dê ênfase ao nome milênio. Apocalipse 20 fala que no versículo 4, que Jesus e seus filhos, os salvos, reinariam com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Então, existe nessas 4 teorias que estaremos tratando na próxima aula, e hoje eu só vou dar um resumo, uma ideia de um período de tempo específico onde Cristo reinará completamente sobre a terra. Quando eu falo completamente, é reinar sobre cada governo que existe, reinar sobre cada ser humano que existe de uma forma física. Nesse caso, essa teoria chamada amilenismo, eles não acreditam que Jesus irá reinar durante exatamente 1000 anos de forma física na terra. Eles acreditam que esse reino de Cristo, de uma certa forma, já existe na vida dos que creem. Certo? Então, quando essa teoria chamada amilenismo, né? O nome amilenismo o prefixo a é de não milênio, né? A é não, milenismo é de milênio, então é não milênio, não milenismo. Eles acreditam que quando a Bíblia fala 1000 anos, na verdade ele está querendo falar sobre um período de tempo longo. Não é literal esses 1000 anos. E ele acredita que isso acontece de uma forma espiritual, diferente das outras teorias que a gente vai falar lá na frente, que já acredita que Jesus vai reinar de uma forma física aqui na Terra. Então, vale lembrar que todas essas teorias que eu estarei apresentando aqui, eles não negam a vinda de Cristo de forma física, mas eles trazem de forma diferente o entendimento sobre o milênio, o reino milenar de Cristo. O milenismo também fala que a primeira ressurreição, onde fala Apocalipse 20, versículo 5, é uma ressurreição espiritual. Ele acredita que os cristãos
que serão ressuscitados na primeira ressurreição já são os cristãos que hoje se converteram, porque os escritos de Paulo em Romanos 5, e 6 e 7 fala sobre um domínio do pecado sobre o homem, fazendo com que ele esteja morto espiritualmente desde o Éden. E então essa teoria sobre a volta de Jesus acredita que quando o Apocalipse 20, versículo fala sobre primeira ressurreição, ele fala dos cristãos que, ao crerem em Cristo, eles são ressuscitados desta morte espiritual que todos os seres humanos estão enfrentando hoje. Eles acreditam também que os eventos do Apocalipse, que está escrito em Apocalipse, como a besta, como a perseguição aos judeus, como as pragas, a abertura dos selos, o derramamento das taças da ira da ira de Deus, são eventos que acontecem entre a primeira vinda de Jesus, ou seja, quando ele veio aqui na terra e sofreu e morreu e ressuscitou, e a segunda vinda, que ele vem de forma física para julgar. Então eles acreditam que todos esses eventos que estão escritos no Apocalipse, eles já estão acontecendo na história da humanidade. E um outro detalhe é que eles não acreditam que o Apocalipse está escrito de uma forma sucessiva, ou seja, a forma como o Apocalipse foi escrito, os capítulos, versículos que vêm uns após os outros, eles acreditam que não acontece de uma forma cronológica, da mesma forma que está escrito do capítulo 1 ao capítulo 22. E o outro detalhe é que as igrejas históricas são as igrejas que pregam, que ensinam sobre essa teoria de volta de Jesus. Como você está vendo aí, Lutero, as pessoas que congregam na igreja luterana. Calvino são as pessoas que congregam nas igrejas calvinistas, como por exemplo a igreja presbiteriana. E um grande escritor dos séculos passados, como o nosso irmão Agostinho. Ele acredita nessa teoria de que Jesus voltará de forma física, mas já voltará para julgar as pessoas, os mortos e os vivos, e não haverá um período de 1000 anos ele reinando depois da sua segunda vinda.
Outra teoria que fala sobre o fim dos tempos é o pós-milenismo. Então, como o nome já está dizendo, pós-milênio. Jesus voltaria depois de um período de 1000 anos, onde a maior parte da humanidade estaria submissa a Cristo por causa da pregação do Evangelho. Diferente do que a gente tem hoje, as pessoas têm cada vez mais se desinteressado pela pregação do Evangelho. Então, eles acreditam que haverá um tempo em que as pessoas estarão completamente com fome e com sede de ouvir a palavra e, através da pregação do Evangelho, a maior parte da humanidade estaria submissa a Cristo. Isto porque eles acreditam que, assim como está escrito em Apocalipse 20:10, Satanás estará preso e sem poder. Eles dizem o seguinte: Satanás hoje é o grande vilão da pregação do Evangelho, mas quando ele estiver preso, o Evangelho poderá alcançar mais vidas, será mais aceito e, com isso, Cristo estará reinando de uma forma espiritual durante 1000 anos sobre a maior parte da humanidade. E Apocalipse 23 também fala que o dragão estaria amarrado no abismo, que estaria fechado para que ele não enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Então, os pós-milenistas acreditam que haverá esse tempo onde Satanás estará preso e a pregação do Evangelho tomaria uma grande proporção em relação ao que tem hoje. Eles acreditam também que antes desse período onde a parte da humanidade estará sujeita a Cristo por meio da pregação, haveria uma grande tribulação. Então, eles acreditam em um momento de fato onde os cristãos passariam pela grande tribulação. Eles acreditam também que Jesus reinaria nesse milênio por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo e por meio da igreja. Ele não estaria fisicamente aqui na terra. Então, da mesma forma que Jesus reina sobre a nossa vida hoje, por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo, por meio da igreja, ele passaria a reinar na maior parte da humanidade, mas não estaria aqui. E então, após esse milênio, Jesus imediatamente voltaria e julgaria a humanidade, como está em Apocalipse 20, do 1 ao 6, sobre o final dos tempos e tronos onde seria julgada a humanidade.
Uma outra teoria sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, é o que é mais difundido e conhecido pelos cristãos, que é o pré-milenismo dispensacionalista. A maioria dos cristãos no Brasil, que é uma grande percentual pentecostal, acredita nesta teoria. Nesta teoria, Jesus viria de forma física depois dos 7 anos da grande tribulação. Então, eles acreditam em um período de tempo claro de 7 anos literais de grande tribulação. Eles acreditam também que depois dessa segunda vinda, Jesus inauguraria um reino de 1000 anos na terra, onde ele restauraria a natureza, restauraria a adoração a Deus e coordenaria todas as ações em um governo único que estaria sob o seu domínio. Eles acreditam que a promessa da terra prometida à descendência de Abraão, ao povo de Israel, seria concretizada e eles passariam a tomar posse daquela terra, como está em Gênesis 15:18, da promessa de Abraão ao povo de Israel, de forma mesmo real, uma parte do território de Israel. Eles acreditam também que alguns cristãos seriam arrebatados antes do período da grande tribulação. Uns acreditam que seria antes da tribulação e outros acreditam no meio da tribulação. A teoria do arrebatamento dos mais perseverantes. Eles também explicam que a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento são dois eventos diferentes. Como eu já falei, a segunda vinda de Jesus ele vem após a grande tribulação para inaugurar um reino milenar. E é um evento diferente do arrebatamento secreto, onde os cristãos mais perseverantes estariam desaparecendo no meio da multidão e aqueles que não eram tão perseverantes, mas que não aceitariam a marca da besta, sofreriam, perderiam até mesmo a vida, mas depois seriam parte do reino milenar de Cristo. Eles acreditam que o Apocalipse acontece de uma forma sucessiva e literal. Vide filme chamado Deixados para Trás, 1, 2 e 3, como algumas pessoas já devem ter assistido. Ou um filme muito mais antigo chamado Um Ladrão na Noite, onde os eventos do Apocalipse nesses filmes acontecem de uma forma sucessiva, da mesma forma que está escrito cronologicamente o Apocalipse. E eles acreditam que durante a tribulação muitos judeus se voltarão para Jesus. Recentemente tivemos até uma novela na Rede Record que abordava esse tema, que é a novela Apocalipse, onde muitos judeus que não acreditavam em Cristo durante a grande tribulação e a perseguição do anticristo passariam a acreditar em Cristo e se voltariam para Jesus. Dentre os teólogos mais conhecidos que apoiam, que pregam, que difundem essa teoria é o John MacArthur, Charles Stanley e Tim LaHaye.
Uma outra teoria sobre a volta de Jesus no fim dos tempos é o pré-milenismo histórico. A única grande diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista é que os históricos eles acreditam que os cristãos passariam de fato pelos 7 anos de tribulação. Eles não existiria um arrebatamento secreto onde os cristãos mais perseverantes seriam poupados da grande tribulação. Eles acreditam que todos os cristãos passariam pela grande tribulação, pela perseguição do anticristo, e logo após esses eventos de grande tribulação seria a segunda vinda de Jesus de forma física para inaugurar um reino milenar. Além disso, eles acreditam que o milênio é de fato um período de 1000 anos, não é nada alegórico nem metafórico, é 1000 anos igual como nós contamos nossos tempos aqui, no presente. E Jesus reinaria a partir de Jerusalém, né? Jerusalém seria a capital mundial do reinado de Cristo durante esse período de 1000 anos. Eles acreditam que os cristãos têm que passar pela grande tribulação porque a grande tribulação purificaria a igreja, ou seja, separaria aqueles que são de fato os verdadeiros cristãos daqueles que não são, porque aqueles que não são verdadeiramente cristãos seriam enganados e estariam sobre o domínio do anticristo, aceitariam a marca da besta para não passar fome, para não passar sofrimento, e seria reconhecido quem de fato é cristão e quem não é. Eles acreditam também no Apocalipse de uma forma literal e cronológica, do jeito que está escrito lá, Apocalipse do 1 ao 22 aconteceria durante a grande tribulação. E entre os grandes teólogos, conhecidos teólogos, famosos teólogos que apoiam essa teoria é John Montgomery, Albert Mohle e Russell Moore. E você? O que é que você acredita? Então, aqui é o livro de onde nós compilamos essa aula e estaremos abordando cada uma dessas teorias de forma mais detalhada e
convido àqueles que tiverem interesse de comprarem esse livro e se deliciarem nesse assunto que não é apenas um hobby, mas é uma ordenança de Cristo, estudar sobre o fim dos tempos. Lembrando que ao estudar sobre o fim dos tempos, nós temos que ter em vista que o propósito de Deus para o fim dos tempos é a glorificação final de Jesus. Independente da teoria que você acredite ou não, o objetivo é glorificação de Jesus no final da história da humanidade. Então, se você está interessado em descobrir mais sobre o que os cristãos das diversas congregações entendem acerca de como será o final dos tempos, nos acompanhe nas próximas aulas. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é dizer qual teoria está certa ou errada, mas apresentar aos irmãos o que se estuda hoje quando o assunto é fim dos tempos e volta de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês.